nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, com alegria que em mais esse momento, né, a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza esse momento, essa oportunidade de reflexão, de estudo, de estarmos nos conectando com os ensinamentos do nosso mestre, recursos para nos oportunizar a possibilidade de melhora, a oportunidade de crescimento. Como é de praxe, então, nas práticas, né, nas atividades espíritas, é comum a gente iniciar com uma prece, elevando todos nós os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo o amparo e a assistência para esse momento de reflexão, que possamos estar receptivos de formas a absorver aquilo que nos é colocado, aquilo que o Mestre nos deixou como seus ensinamentos, para que bem possamos direcionar a nossa caminhada na presente reencarnação. Agradecidos, então, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por aberta a nossa reflexão. Que assim seja. Então tá, meus irmãos, é com alegria, como dissemos, que estamos reunidos em mais essa oportunidade para um momento de reflexão, um momento de nos conectarmos com a espiritualidade superior, tendo uma oportunidade de estudo sobre uma mensagem do nosso mestre. E o tema, a mensagem sobre a qual vamos refletir hoje é a lei de amor. O assunto está lá nos itens 4, 8 e 9 do capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Amar ao próximo como a si mesmo. Então, com esse título, né, a lei de amor que se encontra no capítulo 11º, como dissemos, sendo abordado no capítulo 4, amar ao próximo como a si mesmo. E também vamos encontrar no item Instruções dos Espíritos, nos números 8 e 9 do mesmo capítulo, orientações, observações que a espiritualidade superior nos traz. Nosso irmão Espírito Lázaro e o Fenelon em mensagens que são que constam do Evangelho segundo o Espiritismo para embasar, para nos auxiliar a compreensão dos ensinos do Mestre, principalmente no aspecto da lei do amor, né? No capítulo, como dissemos, amar ao próximo como a si mesmo. Então, amar ao próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, aqui está algo que é fundamental, é fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, ou em seu sentido oposto, não fazer ao outro o que não gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, a partir dessa reflexão, a partir desse entendimento, temos uma receita, uma fórmula fundamental para que não venhamos a nos equivocar na compreensão e na prática de tal ensinamento do nosso mestre. Então, quando tal procedimento for adotado como regra de conduta para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre elas reine a paz e a justiça. Então, vejamos todos nós, a partir do momento que compreendemos, entendendo exatamente o que significa a expressão fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, né? O direcionamento que acaba nos proporcionando, a direção que nos é dada no rumo ou na direção da verdadeira fraternidade, né, entre os seres humanos, fazendo com que venha a reinar entre esses povos a paz e a justiça. E a partir do momento que
entre pessoas, entre seres humanos, entre espíritos encarnados e desencarnados. Onde haja a paz e a justiça, o quanto muda aquilo que diz respeito à convivência em uma sociedade. A gente não consegue nem imaginar a dimensão de uma sociedade vivendo em paz, de uma sociedade onde haja a justiça, onde haja o amor, que é o foco, que é o objetivo da nossa reflexão e do ensinamento do mestre, a oportunidade de viver como verdadeiramente irmão. Né? O quanto isso muda. E, na realidade, ainda que habitando um mundo de provas e expiações, com certeza, o nosso planeta ele já está a caminho de uma mudança de estágio, saindo da condição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para um mundo regenerado. Mas, naturalmente, isso vai depender exatamente do nosso esforço, da nossa determinação, da vontade, enfim, que todos nós venhamos a demonstrar, e com certeza a humanidade já está nessa caminhada, o nosso planeta já está nessa caminhada, né? Então, cabendo a nós, então, esse esforço, essa determinação nessa busca. Então, nos é colocado que não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Imaginemos nós, ao chegarmos a um estágio em que não haja mais ódios, dissensões, ou seja, disputas, discórdias, né? Mas somente a união, a concórdia, a benevolência mútua, a capacidade de perdoarmos, de compreendermos os nossos irmãos. Meu Deus do céu, é algo assim que realmente a gente só de imaginar, imagina o quanto uma coletividade pode ser feliz. É a felicidade que é possível ao ser humano a partir do desenvolvimento de valores, do desenvolvimento de virtudes, naturalmente sufocando, combatendo aquelas paixões que são opostas, né, às virtudes, mas que, como dissemos, é algo que está em nossas mãos, depende única e exclusivamente de nós. E o nosso mestre, a partir dos seus evangelhos, vem nos trazer exatamente essa possibilidade, nos trazendo a lei de amor, que é o tema que estamos fazendo a reflexão, né? Como uma oportunidade de edificarmos a nossa felicidade. No item 8, Instruções dos Espíritos, o Espírito Lázaro nos afirma. Então, o irmão vem nos afirmar a respeito do assunto. O amor resume a doutrina de Jesus. É, o amor, né, o benfeitor nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, naturalmente, os sentimentos, inicialmente o espírito em si, ele desenvolve os instintos, mas a partir da sua evolução, do seu crescimento, da sua transformação, ele passa a desenvolver, então, os sentimentos, né? E o ponto delicado, diz o benfeitor, do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, o benfeitor vem nos dizer que, na realidade, o foco, o grande objetivo do ser humano em sua caminhada é alcançar o amor. Naturalmente, todos nós sabemos, e nos é colocado de uma forma muito clara, que esse amor, que esse sentimento, que essa luz, como nos é colocado, esse sol interior, ele só é alcançado lenta e gradualmente, a partir da nossa transformação moral,
desenvolvermos valores, de desenvolvermos virtudes, substituindo, como dissemos, as imperfeições inerentes ou opostas a essas virtudes que necessitam ser desenvolvidas, que necessitam de ser é, trabalhadas em cada um de nós. Mas o importante é que é possível e está ao alcance de cada um com a oportunidade de sucesso. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. E o benfeitor segue a nos dizer que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então é importante que a gente perceba que a lei de amor, ela substitui, né, a personalidade, o personalismo, o individualismo, pela fusão dos seres, pela união, pelo entendimento, pela compreensão entre todos os seres que fazem parte de uma determinada sociedade, extinguindo as misérias sociais, as diferenças, as desigualdades de todas as formas, tanto no aspecto material, quanto no aspecto moral, no aspecto da justiça, sendo comum para todos, né? Então, é a oportunidade de não sermos individualistas, trabalharmos aquela questão do egoísmo, onde o grande objetivo é o bem comum, é o bem de todos. Essa é a tendência de um povo, de uma nação, enfim, de um planeta, de um mundo que busca o entendimento, a compreensão, o desenvolvimento desse sentimento, dessa virtude que é o amor. E naturalmente que o amor, ele demora a ser alcançado. E outro motivo não é pelas razões pelas quais o pai precisa da necessidade daquele aspecto, daquele princípio da doutrina espírita que muitos segmentos religiosos não acreditam, que é a reencarnação, para que aquilo que não consigamos desenvolver em termos de valores morais em uma existência, venhamos a consegui-lo em outras. Porque, na realidade, é a grande oportunidade do nosso crescimento, porque se não houvesse a reencarnação, estacionaríamos, né, na condição da existência única que teríamos tido a partir da unicidade das reencarnações. Então, a possibilidade do crescimento, da melhora, da transformação, de atingir o ápice em termos dos sentimentos, né, do desenvolvimento dos sentimentos, dos valores, seria praticamente impossível a partir do momento que a gente se dá conta, que a gente percebe o quanto é difícil a transformação moral. Naturalmente que a transformação intelectual, a ciência se desenvolve numa velocidade extremamente grande, mas já a transformação no aspecto da moralidade é bem mais difícil, necessitando então essa sequência de existências, as reencarnações sucessivas, para que uma venha a complementar aquilo que teve início em uma outra. Então, segue o benfeitor a nos dizer que ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, é algo que é edificante, é grandioso, é, é considerável a condição daquele ser que consegue esse fato, amar ao seu irmão de caminhada. E, naturalmente, que começamos pelo pequeno círculo, né, pela célula da sociedade, que é a família, e a partir, então, desta condição de desenvolver o amor, o entendimento, a compreensão entre os círculos, a gente vai difundindo isso, vai tornando isso cada vez mais amplo a ponto de atingirmos a culminância do grande objetivo que é amarmos uns aos outros como uma sociedade como um todo. Então, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, ela fez estremecer os povos. Imaginemos nós o amor pronunciado pelo por um ser de luz como o nosso Mestre Jesus. E não só pronunciado, porque Jesus é amor. Jesus, assim como Deus, é amor,
é sentimento edificante, é sentimento elevado. Então, com toda certeza, se como o próprio Mestre nos diz, a partir do nosso desejo, das nossas emanações de bons sentimentos, de bons pensamentos, da oração, nós fazemos com que esse sentimento chegue aos nossos irmãos, nós que somos seres ainda ínfimos, né, em termos de evolução moral, imaginemos nós, o nosso Mestre Jesus, o alcance que tem uma emanação do Mestre em termos de amor, em termos de sentimentos, em termos da sua palavra, que é totalmente poderosa, podemos assim dizer, a ponto de sensibilizar uma humanidade como um todo. Então, o espírito Fenelon, no item 9 do capítulo 11º, nos diz: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, na realidade, o benfeitor vem nos dizer que o amor está em cada um de nós. Cada um de nós tem a centelha do amor, a forma de germe, mas que há necessidade de que venhamos a desenvolver essa sementinha, esse germe, de forma que se torne uma árvore frondosa, fazendo uma analogia às questões materiais, né? Fazendo com que essa sementinha de tamanho insignificante, podemos assim dizer, né? Essa sementinha minúscula, esse germe que está em cada um de nós, venha a partir dos nutrientes que venhamos a fornecê-lo, tornar-se uma árvore frondosa, né? Gerando muitos frutos, que é a paz, o entendimento, a compreensão entre os povos. E, na realidade, os nutrientes que ela precisa é o desenvolvimento dos sentimentos, o desenvolvimento das virtudes que culminarão com com esse sol, como diz o benfeitor, que está no interior de cada um de nós, mas que depende de nós fazer com que esse sol que de forma minúscula foi colocada no nosso ser espiritual possa se transformar num sol que venha irradiar a quem esteja conosco na caminhada, como nos disse o Mestre, e brilhe a vossa luz. Então, é um fato que pudestes constatar muitas vezes o homem mais adjeto, né, e mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de que tudo tendesse a diminuí-la, e atingindo frequentemente proporções sublimes. Então, o benfeitor vem nos dizer que, ainda que alguém, momentaneamente, em um determinado momento da sua caminhada, muito identificado com a maldade, muitas vezes assassinos, né, recolhidos a estabelecimentos prisionais, tem lá um seu animalzinho de estimação, ao qual ele demonstra uma grande afeição, tem os objetos que demonstram afeição. Aí está a demonstração desse germe de amor, desse germe, dessa possibilidade desse sol ser despertado. Naturalmente, cada um tem o tempo desse despertamento, naturalmente, a partir do seu desejo, da sua vontade, da sua força, da determinação em vir fazer com que esse potencial que está em cada um de nós venha a se desenvolver. Então, é importante que a gente, porque muitas vezes a gente ouve dizer de determinadas pessoas que cometeram algumas ações, que aquela pessoa, que aquele ser não tem mais jeito, que aquele ser, enfim, atribui-se muitos adjetivos negativos, muitas vezes a pessoa em equívoco, em erro, mas é uma questão de oportunidade. Quem de nós pode dizer que em outros momentos da nossa caminhada, em outras gerações, nós também não fomos um deles, né? Vivenciando dificuldades, a partir do momento que compreendemos, a partir do momento que entendemos que
fomos criados simples e ignorantes e que estamos num processo de crescimento e de evolução. Então, que tenhamos paciência com aqueles que ainda não conseguiram se desenvolver como espíritos, né? Tendo, ainda que pequena, a condição de já estar despertando os sentimentos, desenvolvendo virtudes, mas cada um a seu tempo, e não tenhamos a menor dúvida de que o Pai está sempre atento a nos dar os recursos necessários. Ainda que nós, resistentes a essa condição, a esse chamamento que nos é feito, venhamos a estar muitas vezes equivocados, escolhendo os caminhos que nos levam ao comprometimento, né? Mas que o Pai tem um recurso fundamental, que é a dor, que é o sofrimento. E vejam que não é um castigo, não é uma punição. Na realidade, é aquele medicamento amargo para nos fazer despertar para a nossa realidade de filhos, desse Pai que é amor, desse Pai que nos ama e que nos dá todas as oportunidades que necessitamos para nos desenvolvermos. Então, esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido, né, a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. É exatamente aquilo que estávamos afirmando. É um germe, é a possibilidade colocada em cada um dos seres espirituais da existência, a oportunidade de crescimento, de evolução, de transformação moral, mas que naturalmente depende do esforço, da nossa força de vontade, da nossa determinação em fazer com que esse sentimento nobre que pode nos proporcionar a nossa felicidade e a nossa convivência feliz com os nossos irmãos de caminhada, recurso fundamental para sermos felizes. Então, nos diz o benfeitor, né, para praticares a lei de amor, tal como Deus a entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Então é importante que a gente tenha em mente que não podemos nos restringir a gostarmos, a amarmos, a nos identificarmos apenas com alguns pequenos grupos, né? Seja o grupo familiar, seja o grupo de companheiros de atividade religiosa a qual pertencemos, enfim, a qualquer segmento, que não venhamos a restringir essa capacidade de entendimento, de convivência pacífica, de amarmos, em outras palavras, mas que o grande objetivo desta convivência pacífica é verdadeiramente amarmos a todos os irmãos de caminhada, a todos os nossos irmãos, todos os filhos do nosso Pai. Disse Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, quem é o próximo? Então vejamos exatamente quem seria esse nosso próximo a que o mestre nos recomenda que venhamos a amar. Naturalmente, muitas vezes levamos ao pé da letra a questão do próximo, considerando que é aquele que está mais junto de nós. Mas, na realidade, o próximo a que o mestre se refere é a humanidade como um todo. É todos aqueles que estão conosco na caminhada, independente de religiosidade, independente de sexo, de opções de qualquer natureza, né? Enfim, todo ser humano é um irmão nosso, é um próximo nosso e é a quem nós devemos amar, devemos conviver bem, devemos servir, buscar o entendimento e a compreensão, a convivência pacífica. Então, o contato desse amor vivifica e fecunda os germes que deles existem
em estado latente nos vossos corações, diz o benfeitor. Então, na realidade, né, esse contato de amor, o contato desse amor, né, vivifica e fecunda os germes, aquela sementinha, digamos assim, né, que existe em cada um de nós. É a partir dessa convivência fraterna, harmônica, que esse germe vem a se desenvolver e se tornar esse sentimento robusto, que é o amor, que é a nossa destinação, mas que, como vimos, como tem se desenvolvido no transcorrer da nossa reflexão, há a necessidade de convivência pacífica, do entendimento da nossa transformação moral, de desenvolver as virtudes. E, naturalmente, essas transformações que vão acontecendo, essas modificações que vão acontecendo individualmente, os sentimentos mais individualizados, vai resultar no grande objetivo da nossa caminhada, que é a nossa transformação moral, que é o despertar do amor em cada um de nós. Então, a Terra, orbe de provação e exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticada na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então vejamos que o benfeitor nos diz que é a partir do desenvolvimento de cada uma dessas virtudes, né, a caridade, a humildade, a paciência, e poderíamos ficar citando uma infinidade de virtudes, e é exatamente isso que vai culminar com uma convivência pacífica, com o desenvolvimento do amor, que é esse sentimento, esse fogo, esse sol, como diz o benfeitor espiritual, que existe em cada um de nós, mas que, como dissemos, naturalmente precisa ser intensificada. Essa sementinha precisa ser desenvolvida, ela precisa ser regada por esses sentimentos, o benfeitor cita, caridade, humildade, paciência, devotamento, abnegação, resignação, sacrifício, tudo isso, todas essas virtudes resultam na consolidação do amor, no ser individualmente. E a responsabilidade de cada um de nós é fazer esse desenvolvimento, desenvolver essas virtudes para que isso aconteça em nós individualmente. E a partir do momento que cada um faça o mesmo, veja que o resultado é a transformação geral, a transformação de toda uma sociedade, de toda uma humanidade. A responsabilidade é de cada um de nós, mas, consequentemente, o resultado será um contexto geral. Então, amados irmãos, diz o benfeitor, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, nos diz ele, porém, a alma colhe delas imenso bem. Não tenhamos dúvida e não tem como não admitirmos aquilo que o benfeitor nos diz, o quão difícil é desenvolver as virtudes. E como dissemos anteriormente, é a partir das reencarnações sucessivas que vamos conseguindo. Em uma única existência, nós não conseguimos toda uma transformação a esse nível. Com certeza, damos alguns passos em determinada existência, numa determinada existência, né? A partir da continuidade da sequência das vivências, dos aprendizados, dos equívocos cometidos, gerando dor, gerando sofrimento, e vamos mudando. E exatamente esse é o caminho a ser percorrido por cada um de nós, na busca desse amor, desse sentimento que o Mestre nos coloca, né, como fundamental para que venhamos a ser felizes. Então, ele encaminha para o final nos dizendo: crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos.
e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. É aquela transformação que o nosso planeta está a ocorrer, que nos diz o benfeitor. Já estamos numa condição, saindo de uma condição de mundo de provas e expiações, rumo à condição de mundo regenerado. Lógico, não é a perfeição ainda, é um passo à frente que se dá dentro desse processo das reencarnações, da busca que todos nós devemos empreender na condição de nos tornarmos espíritos melhores. Esse é o caminho, essa é a nossa missão como espíritos. Então é importante que a gente não se preocupe com os outros, que nos preocupemos conosco, e aonde cada um, como já dissemos, realizar a sua parte, com toda certeza, o geral, o contexto da humanidade como um todo, resultará na melhora a partir da melhora de cada um. Era a reflexão que tínhamos para hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por mais essa oportunidade de reflexão e aprendizado. Esperamos que, de alguma forma, possamos tirar aprendizado da lição que o Mestre nos proporciona, que a doutrina espírita e a sociedade espírita Jesus nos oportuniza, para que possamos pautar a nossa caminhada da forma a obter o resultado mais efetivo possível já na presente reencarnação, e que nas demais possamos dar a continuidade necessária até atingirmos o objetivo final. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre.